Pregai o Evangelho a toda criatura. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 31 em diante, Jesus ele avisa Pedro de algo, ou seja, Pedro estava sendo avisado. E o aviso que Jesus dá para Pedro é que Satanás estava pedindo permissão para cirandar a vida de Pedro como trigo, ou seja, estava querendo bagunçar, sacudir a vida de Pedro, assim como faz quando peneira o trigo, sai a palha do trigo, trazendo para os dias de hoje. Esse cirandar, esse sacudir, esse chacoalhar, é no tocante a situações da nossa vida, são as lutas, situações que às vezes o Senhor, Ele vai permitir que seja mexido. Por exemplo, às vezes a gente está caminhando, está buscando, mas a saúde vai ser atingida. Às vezes a gente está caminhando e vai ver um problema na família, vai ver um problema, não é? Com um ente querido. E se deixar, nós desanimamos. E essa foi a oração que Jesus ele fez para Pedro. Qual foi a oração? Jesus termina dizendo: Pedro, eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, é ideal nós mantermos a fé. Até porque sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra. Então Pedro estava sendo avisado da astúcia de Satanás, do desejo, do objetivo que Satanás estava querendo ter com ele, com Pedro. Mas o interessante dessa palavra é que Jesus ele não evitaria o vento, o problema, não. Mas ele fez algo, ele orou para que Pedro não desanimasse quando aquele vento, quando aquele momento difícil viesse. E é exatamente para mim e para você. As aflições fazem parte da vida, os problemas. E muitas das vezes ali permitido pelo próprio Deus. Ele vai permitir situações. Ele não vai evitar certas aflições. Umas ele vai, mas outras não. Mas porém, o que você não pode é desanimar, desfalecer na fé. E é essa oração que Deus, ele fez em prol da vida de Pedro. E eu sei que eu estou falando essa mensagem, que tem pessoas que se encontram exatamente assim, já desanimado da fé por causa dos problemas, por causa de alguma aflição ou de algumas aflições, porque a saúde foi cirandada ou está sendo cirandada, porque o casamento está sendo cirandado, ou seja, está sendo mexido. Quem não lembra do servo Jó, não é? A vida de Jó foi cirandada como trigo, assim como diz essa palavra. Satanás, ele tocou na família. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus bens, Jó perdeu a sua saúde, Jó quase perdeu a sua família. Mas o interessante é que Jó, independente dessas lutas ou dessa ciranda que o Satanás estava fazendo na vida dele, com permissão de Deus, ele fez uma coisa: ele não desfaleceu na fé. A todo momento ele acreditava que a situação ia mudar. Que sejamos como o servo Jó. Está difícil? Está complicado? Não desanime na fé. Continua crendo, fazendo a tua parte, crendo na fé, que essa situação ela vai virar ao teu favor. Pense nisso.